nós estamos aqui no momento, tanto com Francisco Henrique, quanto com Paulo Camargo, os quais acabaram, né, de nos apresentar esse minicurso Flash tão especial aí para vocês que estão acompanhando. Nós gostaríamos de agradecer ao Francisco, ao Paulo, por estarem aqui conosco e terem disponibilizado para vir para esse momento Tira Dúvidas ao vivo. Nós já temos algumas questões chegando da nossa audiência, outras pessoas estão terminando de assistir lá e devem adentrar agora a instantes a esse novo ambiente, né, o ambiente Tira Dúvidas, mas a gente já pode ir começando a bater um papo, vocês já podem fazendo uma introdução inicial e agradeço antecipadamente em nome de todo o nosso time do CDNB e também em nome de cada um dos nossos participantes que se inscreveram aqui no evento. À vontade. Boa tarde a todos. Obrigado, Luciano. Obrigado à organização do CDNB. Foi muita honra mesmo que a gente está aqui, e porque falar de divulgação científica é uma coisa tão atual, tão necessária, e a gente precisa que existam mais divulgadores e que os próprios pesquisadores, estudantes, divulguem a sua ciência aí para mais gente, para aproximar realmente a ciência da sociedade, né? Nosso objetivo maior é esse. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Luciano. Prazer estar aqui também. Estamos aí para tirar dúvida de todos. Maravilha, brigadão. Estão chegando perguntas bastantes. A gente vai ter umas boas perguntas aqui para vocês. Uma primeira que chegou é uma pergunta da Sara. Ela pergunta o seguinte: qual a principal dica para começar? E realmente ela está certíssima, né? A gente tem que iniciar. E aí ela pergunta: perder um pouco da vergonha, tanto de aparecer quanto de errar alguma informação? Depois ela coloca: tem interesse nessa área de divulgação, mas às vezes falta coragem. Eu acho que a principal dica para não errar é você montar um roteiro e pesquisar aquele assunto que você quer. Se é um assunto que você domina, você já vai conhecer quem são os principais autores, qual é o tema que você domina, mas ter que levar essa informação de uma forma mais fácil é uma coisa que você precisa ter esse roteiro. Por quê? Porque senão você vai começar a trazer informações que não são necessárias. Então, eu acredito que o principal para começar é você ter a ideia do que você quer falar e se aquela ideia se encaixa com quem você quer falar. Porque a gente sempre diz que quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Então, a gente precisa saber com quem a gente quer falar primeiro e, a partir daí, montar um roteiro. E se tiver vergonha de aparecer, faz só a voz, monta um carrossel, se for no Instagram, ou um videozinho de slides, alguma coisa assim, e conforme o tempo vai passando e você vai treinando, a vergonha vai desaparecendo. Isso é treino com certeza. Né, Paulo? Exatamente, eu concordo com o que o Francisco falou, então minha sugestão começa tudo, mesmo que você não vai fazer vídeo, você tem que começar a escrever, mesmo quando é vídeo, você tem que começar escrevendo. Então, o começo de tudo aí é escrever, montar as ideias do post no papel, ali, ou no Word, né? E acho que você preparar uns 2, 3 posts antes de começar, sabe? Sempre ter referência, e aí você vai fazer uma frequência de pelo menos um conteúdo por semana, que é pouco ali, dá. Então, programação, né? Estudar, levantar as pautas, se programar e começar. Nada precisa, e aquele negócio, não precisa estar perfeito, sempre vai ter gente criticando, ainda mais na nossa área, porque assim, a gente vai ter que resumir muitas coisas e deixar muito mais claro e simples as coisas, a ciência, né? E aí, os nossos primeiros contatos aqui são pesquisadores, são gente como a gente, e eles vão ver defeitos, eles vão criticar. Vão sempre estar falando, daria para melhorar isso, você esqueceu de falar isso. Não se preocupe com isso e segue, tá? Faz parte, assim, e insistência, e ir mantendo. Uma técnica, assim, para você começar a se ver na câmera e ter... Porque eu acho que o grande problema da vergonha é que quando... Eu, no começo, assim, às vezes eu sou uma pessoa que gosta de falar muito e
e tal, mas às vezes quando eu ligava a câmera eu ficava um pouco travado, porque eu sabia que estavam me filmando. E aí uma das estratégias é você começar a gravar vídeos respondendo. Por exemplo, vai mandar um áudio num grupo do WhatsApp dos seus amigos. Manda um vídeo, porque você já vai começar a se acostumar com a sua cara no próprio celular, na própria câmera, e você vai se desinibindo, sabe? Começa com quem você tem ali afinidade, confiança, gravando esses vídeos, e a partir daí você vai perdendo a vergonha e vai se tornando mais confiante para gravar. Mas o importante é treinar e fazer, começar, né? Mesmo com vergonha, começa por outra coisa, não precisa ser por vídeo você aparecendo, mas começar. Esse é o primeiro passo. Ter a iniciativa é importante. Eu tenho uma segunda dica que é boa também. Se você não arranja um parceiro para fazer com você. O Descascando a Ciência surgiu eu e uma amiga, né? Hoje está eu e Francisco, mas quando o blog de divulgação surgiu comigo e com a Laís, eu não gosto de fazer coisas sozinhos. E de preferência, arranje alguém que, se você não gosta de aparecer, arranje alguém que gosta de aparecer. No caso, eu e o Francisco aparece e eu odeio fazer vídeo. Então, assim, eu fico mais com a parte de construção de pauta e escrever e produzir roteiro, as coisas, e o Chico aparece. Então, assim, arranje alguém para ajudar você. Maravilha, essas dicas certamente são muito valiosas aqui para os nossos participantes. Inclusive, vocês acabaram de ganhar uma nova seguidora, a Sara, que tinha perguntado, ela acabou de mandar uma mensagem. Ótimo minicurso Flash, gente. Acabei de seguir vocês nas redes e espero que cresçam mais e mais. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Em seguida, ela já coloca uma outra pergunta, mas eu vou seguir a ordem das que foram chegando e que estão justamente nesse contexto que vocês estão abordando. A Maria Clara, ela pergunta, você tem, então, alguma dica? A pergunta foi anterior às respostas de vocês, mas ela pergunta, tem alguma dica para quebrar a vergonha de se comunicar, agora sim, nas redes sociais? Eu acredito que ela deve estar se referindo não apenas a gravar um material, né, um conteúdo, mas também até mesmo fazer ao vivo, que, digamos assim, tende a ser mais tenso ainda para alguns de nós, né? Como é que vocês pensam sobre essa questão? A dica da gravação é como eu falei, a gente tem que se familiarizar com a câmera, ter ali, a gente se enxergar e ver que a gente está gravando, não ficar procurando defeito, isso é muito importante, porque quando você monta o roteiro, você tem ali, você estudou, você buscou referências, desenvolveu bem aquele conteúdo, você vai gravar e você vai ver. Por exemplo, às vezes você gagueja, às vezes você come um S. É importante que esteja tudo certinho? Sim, mas no começo, vai fazendo até você conseguir se desenvolver melhor, assim, sabe? E no ao vivo, o ao vivo é sempre um desafio, né? Porque principalmente quando você está começando, você vai fazer um podcast, por exemplo, ou um vídeo ao vivo. Dependendo da situação, você tem uma pauta anterior, então quem está te convidando você vai estar pautado, vão te brifar, né? Vão te trazer as informações que você vai estar ali, mas perguntas podem surgir, imprevistos acontecem e tal. E o importante é você falar daquilo que você tem segurança. Não querer inventar coisas porque está na moda, porque você acha bonito, mas você não tem aquele domínio. Pelo menos porque aí você vai ter o quê? A segurança científica, aquilo que você entende, aquilo que você traz, e também você vai ter a segurança de saber se desvencilhar de alguma pergunta que venha que não estava no script, sabe? Então, eu acho que essas duas coisas também são bastante importantes a gente levar em consideração. Você sempre vai ter alguma coisa para falar. Às vezes a gente fica receoso porque a gente... mas fulano sabe mais e tal. Então, daquilo que você domina, tem que fazer um autoexame, assim, de o que eu poderia falar. Alguma coisa você vai ter para falar, né? Alguma coisa... E tem nicho para todo mundo. As pessoas gostam de ouvir. Então, a gente precisa começar por aí. Começar a se familiarizar com a câmera, montar um roteiro estruturado e um roteiro
com um embasamento científico e começar por aquilo que a gente mais domina, que é aquilo que a gente gosta e sabe. Porque aí a gente vai ter segurança na hora de gravar um conteúdo ou participar de algum evento ao vivo, que seja um podcast ou em vídeo mesmo. Eu acho que poderia começar por aí. E uma dica para o ao vivo que sempre funciona, quando vem alguma pergunta, alguma coisa que está muito fora da sua área, tenta fazer um gancho para a sua área. Aí você traz para aquilo que você conhece e começa a falar sobre aquilo. Em último recurso, você faz essa estratégia que é a melhor. Mas é isso, é treinamento, se acostumar com errar. Então, quanto mais você faz coisas, mais erros você vai cometer. E tá tudo bem, o negócio é aprender. Se às vezes eu tô com uma informação errada, vai lá, faz um adendo, explica por que estava errado. Então tá tudo bem, sabe? O importante é tentar fazer o melhor, sabe? E tá tudo bem errar. E às vezes até alguns erros humanizam um pouco o processo, né? A coisa muito redondinha, muito perfeitinha também fica um tanto quanto artificial, porque sabemos que a humanização dos processos acabam levando a algumas imperfeições, alguns erros. E nesse sentido, até a próxima pergunta, que tem a ver com essa questão, obviamente, de câmera, mas agora acredito que muito mais no sentido de como ficar natural, a gente tem a pergunta aqui da Vitória. Ela pergunta a vocês como parecer mais natural em frente às câmeras. Ela deve estar se referindo para não parecer esse ser meio robótico que fica ali apresentando, e sim ter um traquejo, um molejo, digamos assim, mais natural durante o processo. Como é que vocês sugerem? O que vocês sugerem nesse sentido? A primeira coisa é você gostar de aparecer. Não tem como. Se você não gosta de aparecer, você sempre vai ficar ali um pouco receoso até você treinar. Porque o outro passo é treino. Às vezes você consegue fingir que você gosta de aparecer, fingir no bom sentido, né? Mas você está, na verdade, treinado para aquilo. Então, aquilo ali é aquele momento que você vai gravar, transmitir aquela informação, e aí você vai treinando. Nem se for para você inventar uma personagem na sua cabeça. Eu sou a pessoa que grava outra pessoa e na minha vida não gosto de tirar foto, mas quero criar conteúdo. Dá para fazer. Então você tem que treinar, não adianta. Treino, treino e treino. O Paulo até trouxe o exemplo de nós mesmos, assim, né? Para mim, eu tenho muito mais facilidade de ligar a câmera, de gravar, de decorar roteiro, e porque eu gosto mais disso, né? O Paulo já gosta de ficar no backstage, ele gosta de ficar por trás das câmeras. Quando às vezes eu não consigo fazer um conteúdo que ele vai fazer, aí eu falo, Paulo, agora você vai ter que fazer o que não vai dar. Mas eu acho que treino é treinável, isso é treinável, assim. Tem que ter, assim, vontade e treino, né? Acho que é isso, né, Paulo? E a dica que a gente deu no workshop também, trazer conexões com o seu cotidiano. Então, você vai falar de um tema de ciência, mas o que faz parte do seu dia a dia que você pode chamar a atenção para aquilo? E aí é uma coisa que você já faz mais naturalmente, então você começa a falar sobre aquilo, e aí acho que dá uma acalmada e você começa a falar sobre a ciência, sabe? Sobre o que você realmente quer falar. Então é isso, trazer mais para o cotidiano, tentar fazer coisas que você imaginar que você está explicando uma coisa para um amigo. Eu faço muito isso. Quando eu quero explicar alguma coisa, eu vou dar alguma palestra, eu imagino que eu estou conversando com um colega, sabe? E aí você vai ficando mais natural. Literalmente a gente tem que vestir a personagem, né? Cá estou eu em não é, à frente das câmeras não é o meu habitat natural, digamos assim, mas a gente tem que vestir essa camisa em alguns momentos, literalmente, e às vezes encarnar um personagem, digamos, que efetivamente você consiga falar de você mesmo até em terceira pessoa, de certo modo, porque você consegue externar aquilo que eventualmente você não conseguiria caso você não tenha esse desprendimento, digamos assim. Estão chegando várias questões, a Sara acabou de mandar ou mandou uma alguns instantes atrás, se no momento, e aí é uma curiosidade que ela tem em relação ao Descascando a Ciência de vocês, se no momento esse é o único foco de vocês, e se não, como que vocês conciliam o tempo de planejar as divulgações com o resto das atividades que vocês realizam.
Hoje o Descascando é o nosso foco principal. O Descascando a gente transformou, surgiu como um canal de divulgação científica, né? E hoje a gente transformou ele numa empresa. Então, hoje a gente presta serviços de comunicação para outros pesquisadores, tem grandes projetos de pesquisa, porque o que está acontecendo? Hoje a gente vê muito INCTs, CCDs da FAPESP aqui do estado de São Paulo, que tem uma verba para divulgação científica. E os pesquisadores eles estão sendo cobrados para fazer divulgação científica. Só que nunca foram treinados para isso. Então, como a gente já tem essa bagagem do setor privado, que a gente ficou muitos anos ali trabalhando, então a gente resolveu transformar o Descascando numa empresa mesmo para fazer essa prestação de serviço. E a gente está dando certo, faz assim, com dedicação exclusiva, a gente está com. Eu estou com 5 meses, né? O Chico ainda não. O Chico ainda está meio a meio, mas a ideia é que logo mais ele também fique 100% no Descascando. E a gente está fazendo prospecção de pesquisadores, de startups, de pitechs que precisam ainda explicar melhor, né, a tecnologia que elas estão desenvolvendo. E isso a gente são os nossos clientes. Então, hoje a gente tem alguns clientes, então a gente consegue gerar dinheiro dentro do Descascando, né, fazer o Descascando realmente ter dinheiro. E a ideia é que a gente fique só com isso. Exatamente. E a gente trata, como sendo uma empresa, a gente coloca também no nosso planejamento toda a parte de divulgação científica do próprio Descascando, né? Que ali, nosso Instagram, o nosso site, ali é a vitrine para a gente também captar mais leads, né? Captar mais clientes e trazer mais pessoas a conhecerem o nosso trabalho. Então, isso é um planejamento mesmo, né? Existem algumas ferramentas de planejamento, como o Trello, por exemplo, que pode te ajudar nesse planejamento, mas é você se organizar. Normalmente hoje a gente está com um planejamento assim de um mês assim adiantado, né? Então a gente ter essa previsibilidade é bastante importante também. E a gente Claro, não está sozinho. E a gente não está sozinho também. A gente tem 2 estagiários. A gente tem para outros, dependendo do projeto, a gente chama terceiros para trabalhar com a gente também. Então hoje a gente tem uma equipe também dentro do Descascando. mas o Descascando, como o Paulo disse, começou como um blog. Então a gente fazia só texto em blog e escrevia um texto. No começo era um texto a cada 15 dias, né, Paulo? Acho que era. Acho que era um texto por mês que a gente fazia. Ou um por mês. E a gente começou falando das pesquisas das nossas teses, porque todo mundo ali fazia doutorado e cada um escreveu um texto do seu doutorado. E aí começamos assim. E aí mais pessoas foram gostando da ideia, se juntando. A gente chegou a ter, na época do blog e Instagram, assim, né? Antes da gente transformar isso numa empresa, nós chegamos a ter 12 pessoas trabalhando juntos, assim, sabe? Então, era todo mundo voluntário, cada um era responsável por uma área ali, mas a gente começou escrevendo texto mesmo, foi bem antes do Instagram e tal. Então, dá para começar, mas tem que ter planejamento com certeza. Precisa organizar certinho, porque eu estou fazendo um pós-doc ainda, né? Então aí tem que, mas a gente está conseguindo. O Paulo agora estando 100% para o Descascando, isso ajuda demais, porque ele resolve um monte de coisas que eu não daria conta por estar aí, mas aí a gente se organiza e dá certo. Planejando dá certo, sim. É isso mesmo, tem que ter toda uma estratégia, né, para poder, e tem que começar de algum lugar, que eu acho que é isso que muitos têm que acreditar, né, realmente na possibilidade, na capacidade de realizar e fazer acontecer. Chegou uma pergunta agora da Suzana, ela pergunta, ainda vale a pena aparecer como primeiro resultado do Google? E acredito que as pessoas estão usando mais as inteligências artificiais, ela citou algumas delas ali. Em que sentido da inteligência Acho que ela artificial? perguntou no sentido de se vale a pena usar o buscador ainda como sendo o Ah, principal alvo, ou já porque que as pessoas muita buscam gente muitas coisas no. vai utilizar via IA e chegar de outra maneira. Com certeza vale a pena, até porque a IA busca as coisas, ela traz coisas da internet, do Google e tudo mais, né? Então a gente tem até uma parceira nossa, uma outra empresa que ela é focada muito em marketing digital ali,
no inbound, e ela tem visto a IA trazendo resultados do Google. Então, hoje, ela já até trabalha para produzir conteúdo para o blog, para o site dela, coisas, numa estratégia que a IA encontre, sabe? Então, existe esse tipo de trabalho também, esse tipo de serviço. Então, com certeza, vale a pena. E hoje, assim, a maioria existe a IA, mas, assim, a maioria das pessoas ainda buscam e vão continuar buscando pelo primeiro contato no Google, sabe? O Google ainda ele vem, e o próprio Google ele está vendo essa mudança e ele já está introduzindo a IA dele lá. Hoje, quando você pesquisa, primeiro aparece a IA, mas a IA dele busca resultados nos próprios sites, blogs e tudo mais, né? Então você precisa ter uma estratégia de SEO, né? E para que isso também seja, porque a IA é alimentada com o que está na internet. Então, você precisa ter esse conteúdo na internet, essa estratégia montada, para que ela consiga encontrar aquele conteúdo e te citar lá na plataforma, né? Ela não é um buscador, a IA, a gente, né, alimenta ela com um banco de dados e tal, né? E aí ela vai buscando isso. Então, faz sentido e já tem muita gente trabalhando, né? Inclusive a gente está desenvolvendo isso também, que é identificar esses pontos em que a IA está mais buscando mais para também aparecer lá os conteúdos. Maravilha. Tá chegando várias outras perguntas. O Juan Carlos pergunta. Primeiro, ele agradece pela introdução, né, pelo mini curso Flash dado, e que ele coloca aqui: entendo que a IA pode ser usada para gerar avatares que representem pessoas sem mostrar os seus rostos reais, ou seja, algo que consiga evitar aquele que tem o desafio da câmera de ter que se aparecer a ela. E se isso funciona melhor para pessoas com medo de palco, e qual IA, ou se vocês utilizam alguma IA, e ele cita qual IA para avatares, não sei se exatamente a vertente que vocês atuam, mas essa foi a pergunta do Juan Carlos. Existem algumas IAs que fazem vídeo, a gente não utiliza para vídeo, mas a gente teve um projeto recentemente, junto com alunos de pós-graduação, e alguns alunos fizeram. O projeto eles precisavam explicar a tese deles em um Reels, né, do Instagram, em 90 segundos. É o projeto que a gente tem em parceria com uma pesquisadora e professora de pós-graduação da Unicamp, do Instituto Agronômico de Campinas, e aí eles tiveram alguns alunos que fizeram pela IA, e ficou legal, assim. É que, qual é o grande, o grande ponto é que a gente, né, nós, as pessoas, para a gente prender a atenção de quem está vendo, hoje a concorrência de conteúdo é muito grande. Então, a gente precisa prender a atenção das outras pessoas para que elas assistam o nosso conteúdo, para que elas vejam o que a gente está fazendo. E o começo, usar a IA é uma estratégia excelente, mas eu acho que não vai substituir a pessoa em si, porque isso gera uma empatia, gera um senso de pertencimento também ali, e a criação de uma comunidade. Hoje se fala muito em redes sociais nas criações de comunidades. Então, você ter essa comunidade que engaja, que curte, que comenta, que te ajuda, e a recíproca também é verdadeira, é um dos grandes objetivos, né? Hoje, você formar essa comunidade. E pessoas se aproximam de pessoas, né? Pessoas vendem pessoas. Então, você ter isso é importante. Eu sei que existem, mas eu não sei, a gente não utiliza IA para fazer vídeo nesse sentido, sabe? Então, não sei te dizer realmente quais são as melhores. Hoje, o Veo 3, né, da Google, é o que está aí. Já tem um monte de vídeo no TikTok e é uma coisa assim, perfeito. É muito bem desenvolvido, mas ainda é um serviço pago, né? Então, eu sei que existem, mas hoje eu acho que o mais avançado é o VO3 da Google que foi lançado. Então, seria
daria para fazer, ter que ter um prompt ali bem... Porque também esse é um grande problema, quando você, ou um grande desafio, né? Quando você vai criar um vídeo de IA, você tem que desenvolver um prompt muito bem feito também, para que aquilo fique o mais próximo possível, o mais realista, dependendo do seu objetivo. Mas que dá para usar, dá, mas eu não sei te dizer hoje qual seria o melhor caminho. Acho que o VO3 seria o mais robusto, mas se existe outro, eu desconheço. Assim. Isso, eu ia complementar com o VO3, acho que falou tudo. Maravilha, tem várias opções, né, surgindo, é impressionante a cada ano o quanto que avança, né, o próprio CDNB nós utilizamos diversas IAs desde 2023, principalmente as generativas, nós tivemos até mesmo as nossas retrospectivas, e já antecipando para aqueles que estão conosco o que será amanhã, elas são sempre feitas por IA, e já vou dar um spoiler, de amanhã será um podcast sobre cada uma das palestras que aconteceram, de uma IA com uma pessoa batendo um papo, conversando com outra sobre como foi aquela palestra e o que foi entregue. Então, existem sim várias novidades aí, cada ano a gente surpreende mais com o que vem surgindo. O Juan Carlos mandou uma outra pergunta, ele pergunta o seguinte: é melhor fazer vídeos curtos que abordem um tópico bem específico e regularmente, em vez de vídeos longos com muitos conceitos abstratos e esporadicamente, e que eles estão ouvindo as suas recomendações, certamente todos estão bastante ávidos aqui para compreender e entender melhor como vocês lidam. Não, nós estávamos até conversando anteriormente de entrar ao vivo aqui. Hoje, vídeo curto é o que as pessoas mais assistem, né? A gente chegou a comentar que às vezes a gente faz vídeos de 3 minutos e as pessoas ainda acham longos, assim, né? Eu, particularmente, não gosto de vídeos para mim, né, para eu assistir. Não gosto de vídeos muito curtos, porque eu gosto de saber mais, de ter uma informação maior, mas, no geral, os vídeos de até 1 minuto engajam muito mais. Você trazer uma curiosidade, trazer um ponto específico daquele assunto, e coisas assim mais, como ele disse, um assunto mais específico, é uma boa estratégia, assim, né? Mas tem assuntos que você não consegue trazer em 1 minuto. Então, você vai ter que dosar isso entre vídeos longos e vídeos curtos. Talvez começar com vídeos curtos e depois ir aumentando isso quando a sua audiência já estiver acostumado também com o formato do seu conteúdo. Porque isso é outra coisa importante. A sua audiência, né, a quem vai estar te vendo e te acompanhando, às vezes não gosta de vídeo de 30 segundos. E ela prefere vídeos de 2, 3 minutos. Então, você tem que também ir moldando isso conforme você vai vendo os resultados. Porque hoje, analisar dados é super importante para você traçar a estratégia. Assim como a gente, na pesquisa, precisa de dados, na divulgação científica, no marketing digital, você ter esses dados, avaliar como que está sendo o seu alcance, como está sendo o engajamento, quem são as pessoas que estão assistindo, para você traçar estratégias para atingir aquele público e desenvolver o conteúdo da melhor forma possível. Eu acho assim que essas perguntas não adianta, que negócio, não adianta você querer agradar todo mundo, não vai agradar todo mundo, não tem como. Então, você definir o que você quer fazer na sua comunicação, fazer com qualidade, e você vai criar o seu público. Então, assim, com o passar do tempo, as pessoas que vão começar a te seguir já vão saber o tempo do seu vídeo, como que você fala, e elas vão te seguir por isso, e vão trazer pessoas, quando for te indicar, a pessoa que vier seguir você, vai seguir por isso. Eu acho que o importante é você manter. Então, se você faz você costuma fazer vídeo de 1 minuto, mantém fazer vídeo de 1 minuto por um bom tempo. Aí tenta 1 minuto e meio, 30 segundos por pouco, e você vai vendo como o seu público reage. Agora, não adianta numa semana, você fazer um vídeo de 1 minuto, na semana seguinte você fazer vídeo de 3 minutos, depois um vídeo maior, e ficar mudando muito do tempo. O negócio é você pegar um padrão, quero vídeos
de 1 minuto. Então, faz vídeo de 1 minuto durante 3 meses e vê o que você tem ali. Aí testa 1 minuto e meio, vê como que se comportou. As pessoas assistiram até o final, porque pelas métricas do Instagram, você vai ver até que ponto que elas estão assistindo. E aí, a partir daí, você vai analisando. Porque você vê, hoje no YouTube, tem canais de YouTube que os vídeos são de 1 hora e tem várias visualizações. Então, assim, funciona vídeo grande daquele canal para aquele público. Tem gente que o Instagram é só de 30 segundos. Então, assim, é aquele negócio, não vai dar para agradar todo mundo. A gente não tem que querer agradar todo mundo. Não acha que uma coisa que a gente sempre tem, não acha que a gente vai viralizar e vai ter centenas, milhares de seguidores aí de um dia para o outro. Isso dificilmente vai acontecer, é muito raro acontecer. Então, assim, eu acho que o legal é definir com quem eu quero falar, o que eu quero falar e como eu vou falar. Definiu esses 3 pontos ali, criou, então, esse sou eu. E aí você vai começar a produzir conteúdo dessa forma ali e vai ver quem está gostando. Começa a compartilhar para os amigos vão compartilhando para os outros amigos, e aí vai. Certamente excelentes dicas. O Juan Carlos colocou entendo, à medida que vocês foram explicando, e ele disse uma boa explicação, ótimo conselho, muito obrigado, e depois ele colocou perfeito. E é interessante o que vocês estão tocando, e eu vou trazer um depoimento pessoal a esse respeito, que é um aspecto de que nem sempre aquilo que você acha mais legal, daquilo que você está gerando de conteúdo, é o que o outro vai perceber como legal. Então, aqueles que eu, digamos assim, mais me dediquei no meu próprio perfil, a gente tem um perfil que difundimos algo do que a gente realiza aqui no laboratório, geralmente não são os que têm mais reações. Em compensação, de repente você faz um e fala, esse aqui não vai dar nada, esse aqui só é uma postagem minha com todos os crachás ao longo dos meus 18 anos de jornada aqui, em eventos e tal que a gente participou. Então, esse bombou e foi 400, 500 reações que a gente tem rapidamente. Então, na prática, é exatamente como vocês estão falando, e não tem realmente uma métrica, uma fórmula ideal para as coisas acontecerem, né? Ele está bastante empolgado, parece, ele colocou mais um comentário, ele falou, ele citou só, testar de fato diferentes estratégias e avaliar a resposta do público. A gente só por favor. Um comentário. A gente tem um cliente lá que ele começou, numa reunião, ele começou a falar: os vídeos que a gente está fazendo é muito longo, eu não assisto esses vídeos. O vídeo não é para você, o vídeo é pro seu público, e o seu público tá, os dados estão mostrando que ele está gostando, que ele está assistindo. Ele, mas eu não gosto. Eu falei, então, não é para você, tá funcionando, não é para você. É exatamente sobre isso. Tem que ser qual é o alvo, né? Qual é o público-alvo, e o público-alvo definitivamente não é quem está postando. Acredito que não chegaram outras perguntas, a gente também está bem exatamente no horário. A gente gostaria, mais uma vez, de agradecer a vocês, né, por ter aceito primeiro proferir, apresentar o minicurso durante o nosso CDNB, e agora pela disponibilidade de ambos estarem aqui conosco nesse momento Tira Dúvidas, que certamente foi muito valioso aqui para os nossos participantes na busca, né, por tentar tornar a ciência um tanto quanto mais palatável. Eu acho que essa busca de vocês por popularizar a ciência é algo muito louvável e que a gente tem que ter cada vez mais iniciativas como essa. Sim, com certeza. A gente precisa de mais divulgadores científicos. Como eu disse no nosso começo de bate-papo aqui, a gente precisa que a sociedade entenda o que é a ciência, porque muito tempo o cientista se colocou num pedestal e viveu longe da sociedade. E a gente precisa aproximar a sociedade da ciência justamente para ela valorizar o investimento que é feito, valorizar todo o trabalho que a gente faz e impressionar e incentivar para que seja feito mais investimento e que a ciência perdure, assim, né? Porque a ciência tem que ser tratada como uma situação estratégica, né? Uma área estratégica para o nosso país e para todos os países. Então, a gente produzir conhecimento é importante. E tendo essa divulgação científica, aproximando as pessoas, a gente vai ter essa retaguarda aí para nos ajudar, né? Então, eu agradeço a oportunidade, muito obrigado. E a gente fica aí também. Sigam descascando
E estamos aí. Muito obrigado a todos que participaram e todos que mandaram perguntas. Muito obrigado aí pelo convite. Que bom, acho que o pessoal gostou. Que bom que todo mundo gostou. E mais uma dica para comentário aí. Quando a gente está divulgando ciência, a gente tem que simplificar. E quando a gente está simplificando, sempre parece que está faltando uma coisa. Então, quanto mais, então, sempre parece que está faltando uma informação. Então, aí você fala, será que coloca ou será que não coloca? Então, simplifica o máximo que você puder, leia e veja. Tá certo isso que está aqui? Tá faltando coisa, mas tá certo. Então tá certo. Então, assim, aí se alguém quiser explorar, vai fazer pergunta e você vai desenvolvendo o conteúdo. Então, assim, o importante, você não precisa dizer tudo, mas a informação precisa estar correta, sabe? Então, assim, tudo bem faltar algumas coisas na frase, faz parte. E isso, e na verdade, vai ser um gancho para você trazer o restante do assunto para mais para frente. Isso. Maravilha, fantástico. Estou certo que todos curtiram demais e ainda vão curtir mais ainda quando estiver, então, divulgado, né, posteriormente o minicurso nas redes sociais. Então, nós agradecemos mais uma vez a vocês e valeu, a gente está sempre por aí e estamos à disposição para novas colaborações, parcerias, para seguir, né, nessa nossa saga de popularizar a ciência. E ouçam o Ciência Mesa no Spotify, podcast que a gente acabou de lançar. Tem 2 episódios da primeira temporada e vai ter mais um no final do mês. Aí fica a dica, pessoal. É isso aí, muito obrigado. Valeu, Tchau, obrigado, gente. pessoal. Tchau, até mais. Valeu, obrigadão.